Muito bem, gente, começa mais um podcast, o podcast No Contexto, o podcast que nunca sai fora do contexto da sua vida, da Bíblia e da lição Contexto Bíblico Jovem, com o tema Deuteronômio. E essa semana nós vamos estudar Cristo e as maldições. E falando de maldição, estou com ele, a bênção da PL, Caio César. E aí, amigo? Pela primeira vez o cara fala uma coisa bonita, uma coisa elegante pra mim. Eu também te amo, cara. Eu fiz declaração de amor pra você no podcast passado, né? Você lembra? Eu sei disso, cara. Por isso que eu voltei aqui. É que falou com toda maldições alegria. Aqui, mas tem Cristo. Aí eu lembrei de você, cara. Pô, Titi, ele sabe que é um prazerzaço estar aqui, né, cara? Agora pensa comigo. A nossa mesa hoje, ela tá um pouco mais, eu posso dizer assim, experiente. Tá um pouco mais assim, deuteronômica. Veterotestamentária. Não tem Nutella que é hoje só tá com a gente aqui, cara. Pensa. Não sei quem já tomou groselha vitaminada Milani aqui. Mas não é só a groselha Milani que tá. É o Milanelli, brother. É o Nersão Milanelli, tá aqui com a gente. Nersão, que prazer, que honra. Você sabe que você, ó, quem vai ver vai entender, ó. O cara é brother. É o raiz da... Seja bem-vindo, Nersão. Eu não acredito que eu fui representado por essa toda declaração que ele fez ali pra mim. O cara chega e elogia o amigo. E o outro me chama de velho na cara dura. É experiência, Nersão. Velho Testamento, sei lá, parente de Noé. Aliança, dispensação. Parente de Noé pisou no barro do dilúvio. Você tá doido? Ó, Poli, é você que tá salvando a gente. Eu tô aqui com a Poliana, que é também do grupo de Um Ano em Missão, que tá aqui na APL. Muito legal ter você, porque esses dois malas, vocês já viram que me jogaram lá no barro do dilúvio, tá vendo? Verdadeiros amigos. Muitos, muito. Agradeço muito também por estar aqui. E apresento o pastor Adriano também. Tá vendo, gente? Ó, simplicidade e humildade. Ninguém curte esse mala, não. Muito bem, seja bem-vindo, viu, Poli? Deus muito abençoe. Obrigada. É bom ter você aqui Amém. com a gente, viu? Para você que está nos assistindo o nosso podcast, já curte o nosso vídeo, se inscreva no canal, compartilhe para os seus amigos, tá certo? Vamos, lembrando que embaixo aqui no link tem os nossos redes sociais aí, vai lá no Instagram, no ja.paulistaleste. A Poli, qual que é? Você tem um canal, né? Divulga para nós aí, qual que é? Tem, se chama A Menina dos Teus Olhos. Olha. Lá eu faço algumas reflexões bem curtinhas assim mesmo, sobre a palavra de Deus. E pretendo que cresça mais, né? Ok, lá no Atinja mais YouTube? pessoas. No YouTube. Ok, Isso. então, gente, vai lá, já dá uma força aí para Poli para compartilhar a palavra de Deus, Já né? vou seguir já aqui. Bom, então vamos começar com uma oração. E quero pedir para o Caio César. Vamos pedir para o Nelson. Nelson, faz a oração para nós, por favor, pedindo a bênção. E aí, no final, eu quero a oração da Poliana. Tá joia? Vamos orar então. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela tua palavra na nossa vida. É justamente ela que tem feito com que a gente compreenda as ações do Senhor na história do mundo, mas na história da nossa vida. E o teu povo, ao longo de cada geração, pôde aprender, e a gente continua aprendendo, que no estudo da palavra a gente compreende o seu jeito de agir, a maneira com que o Senhor quer nos abençoar, e muito mais do que maldições, que a gente possa entender que muitas das nossas escolhas acabam nos trazendo consequências, que nós sejamos responsáveis pelas escolhas da nossa vida e que agora, ao estudarmos a lição, o Senhor nos ajude a estarmos aprendendo mais e nos abençoando, tendo realmente aqui a compreensão da tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Bom, gente, vamos lá. Eu quero ler o texto-chave. Está lá em Deuteronômio capítulo 28, né? Existem vários versos para ler aí. Eu vou ler alguns, né? Que está ali a partir do verso 47 do capítulo 28. Na minha versão diz assim, ó. Se não servirem ao Senhor, seu Deus, com alegria e entusiasmo, pelos muitos benefícios que receberam, servirão aos inimigos que o Senhor enviará contra vocês. Ficarão famintos, sedentos, despidos, desprovidos de tudo. O Senhor porá um jugo de ferro sobre o seu pescoço e os oprimirá severamente até que tenha os destruído. Dos confins da terra o Senhor trará contra vocês uma nação distante que se lançará sobre vocês como um abutre. Será uma nação cuja língua vocês não compreendem. Um povo feroz, cruel, que não tem respeito pelos ídolos, nem
respeito pelos idosos, nem pena dos jovens. E finalizando aqui, os exércitos deles devorarão seus animais e colheitas, e vocês serão destruídos. Não deixarão coisa alguma dos seus cereais, nem vinho, novo azeite, bezerros ou cordeiros, e vocês morrerão de fome. Quando a gente lê o Antigo Testamento, né, e Deuteronômio tem essas ameaças, né? Olha, façam isso, senão, né? Eu lembro sempre do meu pai ou da minha mãe, moleque, faz isso, porque senão, né? E às vezes eu ficava mais no senão ali, né? Consequências, né? Consequências. E o tema aqui vai falar de maldições, mas é interessante, onde abunda o pecado, superabundou a graça, né? E nós não estamos só sendo ameaçados, nós temos a bênção que é Cristo, né? Olhando aqui para o nosso desenho, nós percebemos o seguinte aqui, ó. Nós temos aqui as flechas, né? Quem sabe podemos dizer as dificuldades da vida e tal, né? E interessante que existe uma barreira, né, Nelson? Uma barreira aí que está nos protegendo dos ataques, né? Ele é o nosso escudo e proteção, eu coloquei aqui. Que legal. Ele é a nossa fortaleza, nele estamos seguros. E aí você vê que interessante, a família tranquila, né? Um rosto Enquanto o mundo está caindo ao redor, pode cair o mundo, aqueles que estão no Senhor estão em paz. Poliana, você se sente assim segura com Jesus? O que você percebe dessa segurança? Com certeza. Existem muitos momentos da nossa vida em que a gente tem que tomar algumas decisões e a gente se sente atacado por essas flechas. Uhum. E é justamente nesses momentos que quando a gente deixa sob os cuidados de Deus que a gente percebe a proteção que Ele é pra gente, pra nossa vida, pra cada atitude que a gente for tomar. Então, por mais difícil que seja as situações, as coisas que a gente tem que enfrentar, Cristo, ele é uma barreira porque algumas faísquinhas que podem atingir a gente não se compara ao que está sendo atingido nele, né? Muito bom, isso é verdade. Às vezes sobra alguma coisa para nós, mas é algo que nós suportamos, né? E aí, Caio, já se sentiu protegido por essa barreira, esse escudo? Às vezes a gente agradece muito a Deus por aquilo que Ele nos faz, aquilo que Ele nos dá, mas às vezes a gente não agradece por as coisas que poderiam ter acontecido e não aconteceram por conta da proteção de Deus. Deus tem... Quando eu olho assim... quando a gente está no meio da tormenta, né, a gente não consegue, às vezes, ver raio de luz, né? Mas depois que passa, a gente fala, poxa vida, poderia ter sido pior, né? É bem assim mesmo, porque fala, puxa, Deus me guiou aqui, Deus me protegeu aqui, Deus me tirou daqui, né? Deus me livrou aqui. E realmente Deus ele tem sido as bênçãos, né, na nossa vida. E voltando aqui para o nosso contexto, né, vai falar sobre revisando a aliança, né? Pastor Nelson, e aquela acusação, né, de que o Antigo Testamento tem um Deus mau que só fala para não fazer isso, não aquilo, senão ameaças. Diante de todas essas maldições que a Bíblia apresenta, inclusive o livro de Deuteronômio, é possível enxergar bênção nesse livro, cara? Completamente. Aqui, se você, justamente o capítulo da semana, o Deuteronômio 28, ele não começa com maldições. É verdade. Ele começa com bênçãos. Uhum. Ele está dizendo aquilo que pode ser o que Deus mais quer realizar para nós, dependendo da nossa escolha e vontade. Se vocês seguirem as minhas orientações, vocês vão ser abençoados, a terra de vocês, a vida. Em todos os aspectos vocês vão colher a alegria de eu estar presente na vida de vocês. Agora, o que são maldições? Não é simplesmente que Deus está lá aterrorizando a gente do céu, dizendo, olha, eu vou arrebentar a vida deles agora. Não. É a consequência natural, praticamente, de não escolher Ele. Ou seja, Ele está, como a tua mãe, você falou lá, como os teus pais. Meu filho, olha, tudo isso aqui, se você obedecer, é seu. Uhum. Mas tem algumas consequências que eu tenho que te explicar. E naquela época, se você vai a outros povos ali ao redor, você tinha claramente esse tipo de contraste nos atestados ou nas alianças que eram feitas entre os povos. Era mencionado mais maldição, né? Mais castigo do que... Era uma maneira imprecatória aqui, né? De você constranger alguém a obedecer. Obedecer, isso. Olha, se você então não fizer tal coisa, vem aqui o problema. Só na base da ameaça, né? E essa ameaça, no caso dos outros povos, era guerra, era consequência, era luta. Mas em relação a Deus, não é Deus agindo para quebrar a gente, não. Meu filho,
Você não ouvindo o que eu estou te falando, vai ter consequências. E eu vou ficar triste de ver você vivendo essas consequências. Mas eu estou te alertando aqui, ó. Vai ter isso como a implicação de você dar as costas para mim. Você sabe, Nelson, olhando isso daí que o Nelson está falando, eu vou reportar para o meu passado um pouquinho. E minha mãe, quando vinha dar bronca em mim, ela estava sempre com a Havaiana na mão. Aquele chinelão Havaiana. Na época não era moda. Na época não era moda, pelo contrário, era o chinelo de dedo, era aquele fundo branco, era feio pra chuchu. Embaixo tinha um prego assim pra ajudar, né? Cara, o preguinho. E as pessoas, pra você ter ideia, nessa época compravam o Havaiana e virava ele com a sola pra cima pra poder ficar tudo de uma cor só. Era a coisa mais horrível. E minha mãe pegava a Havaiana porque era o único chinelo que batia e doía. Os outros não doía, não. E às vezes a gente vê Deus falando sobre isso, sobre esses tratados, esses acordos. E a gente imagina Deus com a Havaiana na mão, apontando o dedo na cara do povo e dizendo, ó, se não, sabe, intimidatória. E não é esse retrato que o livro de Deuteronômio pinta de Deus. É um retrato de amor. É um retrato de um Deus que está ali dando todas as condições para que o povo cumpra o acordo nele, pelo poder dele e sob a graça dele. Outro detalhe interessante que o Nelson comentou é que não começam com as maldições, mas com as bênçãos. E ele diz que essas maldições ocorreriam caso as pessoas escolhessem não seguir. E diferente das outras nações, era começo ameaça. Olha, eu vou aqui arrebentar você, tal, que eram os outros povos dizendo sempre o lado negativo para assustar. Deus, ao contrário, ele primeiro dá o conforto, dá a certeza que ele está se doando para nós. Que aqui no Antigo Testamento todo é isso, é Deus vindo atrás da humanidade, revelando o seu plano de salvação todo lado de vocês. Agora eu preciso avisar, o caminho contrário vai ser difícil, vai ter dificuldade de vocês não me aceitarem, eu não quero que aconteça isso. Então ele está avisando como um pai que não quer que você erre. Falando em pai, eu lembro que quando às vezes dois tipos de motivação que um pai pode dar para um filho, né? E eu lembro que o se não, né, a ameaça, eu obedecia, claro, com medo. Mas tinha aquela uma que falou assim, ó, se vocês fizerem tudo isso, o pai vai dar um presente. Nossa, eu aqui obedeci de coração, né, essa motivação, o presente. Agora a ameaça eu já ficava... Isso daí, ô Titílio, é como se Deus estivesse pegando o povo no colo para dar essas instruções. Deus já havia salvado eles do Egito, do deserto, da morte iminente que eles passavam. Deus já havia dado provisão, proteção. Cara, é como se Deus tivesse pego eles no colo, afagado os cabelos para aqueles que têm, dado um abraço bem apertado e falado o seguinte, filho, olha quanta bênção eu tô te dando. Só me obedece. Vai na minha que não vai dar errado, cara. E quando ele falou aí, juntou com o que você estava dizendo, eu não sei se a Poliana vai lembrar, o jeito da mãe quando você era pequena. Você hoje tem a sua mãe falando do mesmo jeito que essa coisa toda. A linguagem da tua mãe quando você era pequenininha e hoje mudou? Muda um pouco. Porém... A essência mesmo, né? A essência mesmo, exatamente. Eu entendo, mas assim, ela tinha como te explicar quando criança... Você vê Deus falando aqui nessa base de... olha, meu filho, cuidado. Se você não fizer tal coisa... Agora, quando o filho é adulto, aí que vem a diferença do Antigo Testamento e do Novo que você perguntou. Parece que Deus está falando com um povo ainda que não tinha idade, experiência suficiente, cultura suficiente, porque tinham se afastado de Deus. Ele precisou agir no Antigo Testamento como quem agia com uma criança. Para que eles entendessem ação e reação, tipo física ali, né? Botou o dedo na tomada, vai dar choque. Ação e reação imediata. Só lembrando que a geração que estava ouvindo o discurso de Moisés era uma geração nova. E os antepassados tinham feito muita caca, né? Foi aí, isso. E tá educando. E a compreensão do que eram as questões de Deus eram muito distantes ainda. Agora, no Novo Testamento, você já vê Deus tendo uma história com o povo de Israel, ele já tem uma maturidade, Deus já tinha revelado muita coisa. Então, acho que essa comparação é legalzinha, porque como filho... O filho adulto, agora eu tenho um de 22 anos. Eu não falo com ele hoje como eu falava quando ele era menino.
E se eu falar igual, ele... Aí fala, pô, tá alguma coisa Não, errada. você tá me Meu zoando, pai tá me tirando, né, cara? Ô, Poli, que a linguagem é outra. Olha só, a gente tá falando de um Deus de amor, né? A gente prega um Deus de amor, né? Mas por que, Poliana, é necessário Deus falar de maldições? Por quê? Do mesmo jeito que os pais, eles tentam ensinar a gente, quando a gente tá indo por um caminho errado, Deus é a mesma forma, né? Ele nos dá as escolhas, o poder de escolher, e quando ele percebe que a gente tá indo por um caminho que não tá de acordo com a vontade dele, ele vai fazer o quê? Vai mandar sinais, vai mandar pessoas para nos avisar, e isso faz com que a gente tenha que parar para pensar se é ou não o correto continuar seguindo. As maldições, muitas vezes a gente, fora do contexto aqui, acha que são sofrimentos, a crueldade, né, a maldade, mas é justamente onde Deus revela o seu amor também. Pegando esse gancho aí que a Poli falou aí dos sinais, eu achei Depois você devolve bacana. o gancho pra ela, viu? Vou devolver. Ele que tem o costume de pegar as coisas, eu vou devolver. Sinais. Cara, quando Deus fala sobre maldições, ele é tão misericordioso, tão gracioso, que ele não permite que elas aconteçam todas de uma vez na vida do ser humano. Imagina se Deus, por um momento só, afastasse a sua mão protetora, como tem aí na tirinha, da nossa vida, cara. A enxurrada de desgraceira que aconteceria com a gente. E até nesse ponto ele envia sinais. É como se ele falasse assim, eu vou tirar minha mão um pouquinho, vai acontecer alguma coisa, mas eu vou pôr de volta para tentar proteger os meus filhos, mas com uma intenção. Trazê-los de volta para mim, trazê-los de volta para o nosso acordo, porque eles precisam entender. Lá em Romanos 6:23 fala que o salário do pecado é a morte. Que caso permaneçam neste caminho equivocado, eles vão receber a punição devida. Não porque eu quero, mas pelas próprias escolhas que eles fazem. Exatamente. Então eu achei bem interessante esse negócio de sinais, os sinais que Deus manda. Exatamente. E é interessante pra gente não se sentir aqui desse mundo em casa, porque, tipo aqui, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, o céu já é aqui, no sentido de todos os meus problemas e dificuldades. Tá tranquilo, tá favorável, né, Nelson? Aí é o seguinte, então o pecado não existe assim como um problema. Deus está querendo deixar claro que o que a gente está vivendo aqui, ele não planejou. Não é aqui o nosso lugar, não é aqui o jeito que ele quer que funcione, do jeito que está funcionando. E aqui e ali, as consequências do pecado, das dificuldades, das escolhas de outras pessoas, das nossas próprias escolhas, isso esbarra na nossa vida e Deus não nos tira de todas essas consequências para que a gente se lembre que no final ele está agindo para salvar. Salvar a gente do quê? Se eu não estou com nenhum problema, ele não precisa me salvar de nada. Esse mundo é totalmente favorável. Então ele precisa mostrar que esse mundo não é a nossa casa. Exatamente. E o que eu acho mais bonito é justamente isso. Que ainda assim, pela maldição, a gente vê como algo ruim, é por um propósito divino de trazer a salvação para as pessoas. E se a gente continua indo pelo caminho errado, ele dá a oportunidade da gente voltar. É sempre com amor, é sempre pelo propósito da salvação. E ele entra nos problemas com a gente para ajudar. Exatamente. Ele não tá vendo você passar pela dificuldade, ó, te esqueço aí e deixa você se virar com as consequências. Ele não dá uma brechinha, né? Ele não dá as costas. As maldições nada mais são aí, então, que placas dizendo retorne. Primeiro retorne, volte, né? É bem isso aí mesmo. Avançando, gente, na nossa lição, na segunda-feira, no Compreenda, tudo é o coração, né? E eu estava lendo aqui, estudando, vi algumas coisas aqui sobre maldições, tal, que era nada mais do que uma inversão das bênçãos. Deus quer abençoar o seu povo. Deus fez o homem para ser bênção, para ser abençoado. E as maldições são consequências daquilo, das escolhas erradas, enfim, né? Mas eu pensando de forma coletiva, né? Eu queria jogar aqui uma pergunta para vocês. É possível nós sermos amaldiçoados de forma coletiva? O que você acha, Caião? Tem como ser isso? Porque, não sei se vocês perceberam, o discurso de Moisés no Deuteronômio não tá falando para Poliana, não tá falando para o Caio, mas é para o povo. E as maldições vinham para o povo, né? E hoje em dia, isso é possível? Como funciona? É maldição por tabela? E aí? Cara, com toda certeza. A gente está vivendo, é interessante, né, que
Hoje o cenário que a gente está vivendo é um pouco melhor com essa saída praticamente da pandemia, entre aspas, essa imunização quase que coletiva. Interessante notar, imunização coletiva. Coletiva. Interessante essa palavra. Que nós somos no coletivo. A gente vive isolado ou vive coletivo? Você sabe, Nelson, Poli, eu tento trabalhar pelo lado oposto da coisa. Vamos trabalhar pela graça. Se a gente tem dificuldade de entender maldição, trabalha pelo lado da graça, que às vezes transita melhor no meio do nosso povo. A graça, ela opera no coletivo também. Ela atua no individual. E as maldições não podem seguir um caminho contrário a este. Se você olhar, o sol nasceu para todos hoje. A lua, o sono, tudo fluiu para todos. De maneira coletiva, para aqueles que merecem e não merecem. E as maldições, quando a gente olha no cenário, no contexto bíblico aqui, e aqui em Deuteronômio, a gente percebe que Deus atua muitas vezes por desastres naturais, pestes que chegam, como aconteceu agora a Covid aqui no mundo todo. Pegou todo mundo, foi uma coisa coletiva. Ah, mas saiu lá da China, saiu não sei de onde. Cara, afetou o mundo inteiro. Tanta gente que está ouvindo a gente agora aqui no podcast que perdeu pessoas queridas e amadas, cara, por conta desta praga que surgiu de forma coletiva devastando o mundo. Então, a pergunta é, as maldições podem ser de maneira coletiva? Claro que podem. E a gente está vivendo e sentindo na pele exatamente isso, por ser um caminho errôneo, um caminho totalmente equivocado, tomado pelo homem de maneira arbitrária, que está resultando em condições como essas aí. Os erros, né? Os erros têm consequência. A gente vive num mundo injusto, né? Eu posso ser o melhor motorista que sou, mas o Caio vai, de alguma maneira, bater no meu carro, né? Eu tô certinho ali, mas vem o Caio... Desobedecendo os sinais. Desobedecendo. Se ele escolhe beber, tá alcoolizado, ele não só fez isso para sua vida, o prejuízo, mas ele colocou a vida de outros em ameaça. Sim, sim. Eu acho que é isso que é interessante, o Covid. Eu decidi não me vacinar ou não usar máscara. Não afeta só a minha vida, afeta a vida de outras pessoas, eu posso transmitir. Exato. Então o que acontece? Quando existe uma verdade coletiva daquilo que é correto, daquilo que é legal, isso abençoa. Então todo mundo aqui é honesto, a gente confia, tem uma sociedade que tem leis justas. Aquilo é epidêmico também de maneira positiva, ela vai passando, o conhecimento de Deus... Ele alegra o coração de várias gerações. Mas também as maldições ou consequências, os vícios, as tendências, cara, nós somos influenciados pelo meio. Nós estamos aí na geração dos influencers. E você pode ver como esses caras ganham grana para simplesmente ir lá no canal dele dizer, olha, eu uso tal roupa, eu uso tal marca, eu faço tal coisa, eu vou em tal lugar. E como as pessoas estão seguindo esse influencer, eles vão consumir aqueles produtos. E é interessante como a gente também influencia uns aos outros com o nosso jeito de viver. Uma família vivendo bem ou uma família vivendo mal não influencia outras pessoas? Lógico, os filhos, os vizinhos. Aquilo lá, a questão da ecologia. O lixo está lá na rua. Se eu deixo ele em qualquer lugar, não fede só na frente da minha casa. Vai trazer mosca, barata, rato para a vizinhança inteira. Então, assim, nós somos criados seres sociais coletivos. E a maldição pode ir para todo mundo, como a bênção também pode. Ô Poliana, não sei se você já passou por isso, né? De você fazer tudo certinho na sala de aula, em algum lugar, e aí você colher as consequências do seu amigo. Eu tava pensando justamente nisso. Conta para nós aí que você já passou por isso. Por exemplo, a gente está numa sala de aula e sempre tem aquele aluno que quer questionar o professor, né? Que quer questionar, que fala a mesma coisa que o professor está falando, mas ele quer falar, né? Do jeito dele. Exatamente. E começa a falar e só ele fala. Aí, olhando assim do lado de fora, é como se a sala de aula toda tivesse a mesma opinião que aquele garoto. Porque quem fala mais alto, né? Entendi. Tem aquela questão, assim, que todo mundo tem a mesma opinião, porque ele que tá falando mais alto. Se tornou o porta-voz da classe. Exatamente. E aí você faz tudo correto, não tem a mesma opinião, mas acaba sendo prejudicado. Exatamente. Aí o professor dá prova de novo, eu vou ferrar todo mundo. Exatamente. Isso aqui tá acontecendo, mas é ela que tava boazinha ali dançou. Pois é. E na questão aqui da lição, fala que quando o povo se afastava de Deus, as maldições vinham, mesmo para aqueles que eram inocentes.
Só que a gente pode olhar e falar assim, nossa, mas será que não é injusto com aquelas pessoas que eram inocentes? Mas ainda assim é justiça. Não significa que talvez eles não vão... que eles vão receber a segunda morte ou não. Ainda assim Deus age com justiça com essas pessoas. E quem sabe, sendo injustiçado a priori, naquele momento, faça você ainda mais fortalecer as suas convicções, né? Então, assim, eu vejo que Deus trabalha, né? Deus está no controle, né? E se você está nos ouvindo, nos assistindo aí, está sentindo injustiçado, né? Espere no Senhor, né? Que a justiça verdadeira virá, né? Ele é o nosso consolo. Vamos avançar, gente, por causa do nosso tempo. Eu quero ir agora para o momento aqui do Comente na terça-feira, né? Teologia da prosperidade, né? Opa, coisa boa isso, hein? Estamos falando aí de maldições, aquela coisa toda, tal, né? Mas veja, as bênçãos da aliança, as bênçãos de Deus, né? As bênçãos, elas podem se transformar em maldições. E eu queria que vocês me ajudassem a entender isso. É possível uma bênção de Deus tornar uma maldição para mim? E como que acontece isso, Caião? Que momento aí que a bênção de Deus... Tem personagens bíblicos que pegaram a bênção de Deus e cacaram, né? Cagaram, é feio uma palavra falar cagaram, né? Fizeram caca, mais bonitinho. Corta, editor. Eu acho que tá? ficou. Corta depois o Adriano do podcast também, porque... Fizeram caquinha, pronto. Fizeram caquinha, mais bonitinho, né? Fizeram coisinha feia, né? E aí, Caio? Cara, claro que... Às vezes a gente quer... a bênção de Deus e não o Deus da bênção. Isso é uma frase, um jargão que tem combatendo a teologia da prosperidade. E isso tem crescido demais, aí a gente vê essas igrejas. As bênçãos de Deus, mas não Deus da bênção. E a gente faz da bênção de Deus o nosso Deus. Verdade. A gente faz desta bênção o nosso amuleto, o nosso patuá, nossa força e tudo mais. Aqui a gente tem mais ou menos assim, essa bênção será um mérito que eu tenho? E às vezes essas pessoas que têm essa visão de determinismo, de teologia da prosperidade, que eu faço para ter, eu determino para que Deus me conceda, elas imaginam que isso vem de acordo com a performance que ela executa. A pessoa tem uma performance ali religiosa e entra como um mérito. E a gente olha e fala assim, sabe, esse delírio que o cenário evangélico tem, imaginando que a prosperidade é a bênção apenas e não o Deus da bênção, ele é solapado quando a gente vai para Efésios 2, 8 e 9. Que Paulo fala assim, que a maior bênção de Deus, se a gente está falando aqui sobre bênçãos e maldições, é a salvação. Tudo que Deus faz, todas as bênçãos que Ele nos concede, e até mesmo as maldições, são com o intuito de nos salvar. Então a gente pode colocar num ranking aqui, que a principal bênção é a salvação. E Efésios 2 diz o seguinte, que nós somos salvos pela graça e a fé é o nosso instrumento. E isso não vem de nós, é um dom de Deus. Então nada é meritocracia ou performance humana. E o verso 9 ainda diz assim, não provém de obras para que ninguém se glorie. Cara, isso é um tapa na cara quando a gente olha isso aqui, teologia da prosperidade. Imaginar que a gente recebe essas bênçãos pela nossa performance ou pelo nosso mérito. Então, a bênção, ela pode ser uma maldição. Claro que pode. Ela pode. Quando eu excluo o Deus da bênção, nós estamos falando aqui da aliança, certo? A aliança que Deus fez com o povo de maneira coletiva. Chamou o povo de Israel para ser um povo peculiar dele e que o jeito deles viverem afetaria o mundo ao redor para que eles conhecessem e quisessem conhecer a razão da alegria deles. Olha, eles estão andando com Deus, eles estão ao lado dele e vale a pena andar como eles. E Deus estava levando essa aliança coletiva que ele fez com a nação para mostrar à humanidade que ele existia, que ele estava sendo o Deus que queria fazer aliança não só com Israel, mas como outros cananeus, egípcios, que creram no Senhor, receberam as bênçãos. Mas o que aconteceu? O que virou maldição? O chamado deles para serem abençoados, eles confiaram nisso. Sim. E se orgulharam disso, se achando melhor que os outros. E aí você vê ao longo do caminho que não é só o fato de ser chamado por Deus que é já ser cristão.
Eles desejavam sempre ser o povo abençoado, mas não queriam obedecer aquilo que Deus... Eles queriam que Deus os favorecesse, fizesse deles uma grande nação, mas eles não queriam agir e praticar o que Deus falou que eles tinham que fazer para ser essa nação. Fazer do chamado da etnia, o que você falou aí, Nelson, do chamado da etnia, da religiosidade, o seu Deus. O direito da bênção. Exatamente. Eu tô por direito, não. Isso é uma maldição. E falando sobre, agora entrando na questão do sofrimento, né, a lição aborda um pouquinho essa questão, eu também entrei no assunto do coletivo, né, porque nós sofremos também no coletivo por erros de outras pessoas, né, e muitas vezes a gente tem dificuldade de saber por que sofremos, né. Existem diferentes tipos de sofrimento. Tem sofrimentos pela minha própria escolha, Sim. que eu fiz coisas erradas. Tem sofrimento, eu sofro porque outros ao meu redor fizeram escolhas erradas e eu, por estar perto, eu sofro por tabela, né? E existem sofrimentos que são causados de forma sobrenaturais, né? Porque nós sabemos que tem um grande conflito e que Satanás e seus anjos, eles tentam de alguma forma trazer esse tipo de sofrimento para nós, né? Então, assim, a gente precisa tentar, como eu posso dizer, não ficar tentando achar os porquê e os praquês da vida, porque assim a gente não vai conseguir viver de forma plena, né? Então, trazendo aqui, eu queria jogar essa pergunta para vocês, né? O sofrimento, ele pode ser bom? Pode. Porque a gente sempre quer justificar o sofrimento, né? Mas eu quero dizer assim, justificar, não, eu sofro porque fulano fez isso, eu sofro porque fulano, né? E às vezes a gente esquece de que o sofrimento é por minha causa também, né? Mas, pô, diz pra nós aí, o sofrimento pode ser algo bom? Sim, porque a gente sempre quer terceirizar a culpa, né? Muito Pra bom, outra é isso aí. pessoa. Só que aqui também fala que Deus, ele permite alguns sofrimentos, algumas provações, justamente para levar a gente à salvação. Então, é mais uma oportunidade que Deus concede a nós para que a gente seja salvo, para que a gente saia do caminho do erro. Então, talvez as provações, os sofrimentos que a gente tem passado, a gente deve se questionar, né? Foi fruto da minha escolha? Foi fruto da minha desobediência? Ou realmente é um grande conflito entre o bem e o mal que está acontecendo aqui na minha vida nesse momento? Ou é uma provação que Deus está permitindo que eu passe para que eu cresça e para que no futuro eu consiga ser melhor ainda nisso, né? E eu percebo que aí entra a verdadeira teologia da prosperidade. Porque a falsa é se firmar nas bênçãos. Mas quando eu entendo ou tento ver as bênçãos no sofrimento, é verdade, eu me prospero, como a Poli falou. Porque o sofrimento vai me moldando, vai me trazendo prosperidade no reino celestial, né? Mais ou menos isso. Lembrando de uma das passagens lá do Novo Testamento, né? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. A perspectiva de alguém que está com Deus, mesmo o sofrimento não distorce o caráter de quem Deus é. Ele sim fica mais e mais sabedor de que o que Deus está falando que é esse mundo é o que ele está contando mesmo. Vocês estão num mundo de pecado e sofrimento, eu estou ao lado de vocês, eu sou o seguro, eu sou a fortaleza de vocês, eu estou presente, né? Deus está ali, olha, ele é meu pastor, nada vai me faltar, ele é escudo protetor, ele é tudo. Mas ele está dizendo, eu estou tendo que ser isso para você porque o mundo que você vive é desfavorável. É um mundo de pecado, então cuidado. Eu estou alertando você. E aí, na perspectiva de Deus, eu ser assaltado vai ser um negócio legal? Mas nas mãos do Senhor, quando eu decido entregar a Ele o fato de eu ter passado o câncer, minha mãe faleceu de câncer, meu pai acabou de morrer aí faz alguns meses. Cara, como é que eu vou achar que isso é bom? Só que nas mãos de Deus, todas as coisas contribuem para o bem, porque na perspectiva de que eu quero ver a vida de acordo com o que Deus vê, eu vou saber que Deus estava cuidando da vida dos meus pais, que Ele deu todas as chances para eles serem salvos, que a vida deles me ajudou a aprender como viver a minha vida, eu tenho que tomar cuidado para como eu viver. Então, assim, a perspectiva daqueles que decidem olhar a vida pelo olhar de Deus, até mesmo o sofrimento
Exatamente. ele vai ser algo de aprendizado. E cada- Não é que Deus é um cara que quer que eu me lasque. Ele tá lá sofrendo e eu preciso esquentar um pouquinho o fogo para ele aprender. Não é isso. Deus não tem. A Bíblia apresenta um Deus de tem amor. prazer nisso. E o né? grande lance de Satanás é distorcer isso. Ele é o cara que quer distorcer o caráter de Deus para nós. E cada sofrimento que a gente passa, se a gente passa com Jesus, é um pouquinho do nosso eu que sai e mais dele que entra. Olha aí que lindo. Então, é um Muito crescimento. É, Caio, Estar com Jesus. É. olha que importante trazer a exatamente. Poliana. Cara, Uma frase acabou com tudo que você acabou falou com isso, agora. construiu tudo. Rapaz, Essa daí muito tem que ser boa. a frase do podcast. Nossa, viu? Entendeu? É verdade. Quanto Jesus, olha, legal. Gente, vamos pro nosso momento Show de hipertexto bola. aqui, que eu quero também a participação de vocês. Aqui na quarta-feira, né? Tem vários textos para você ler que faz parte do contexto. Eu separei Jó capítulo 1, o verso 6, 7 e 8, falando também de sofrimento, né? Que muitas vezes a gente não sabe o porquê, como o Jó, né? Jó não teve as respostas. E olha só que interessante, verso 6. Certo dia, os anjos vieram à presença do Senhor e Satanás, o acusador, veio com eles. De onde você vem? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu: estive rodeando a terra, observando o que nela acontece. Então o Senhor perguntou: você reparou em meu servo Adriano? Quer dizer, meu servo Jó? Ele repara, viu? Ele repara, Satanás repara. Não há ninguém na terra como ele. É homem íntegro, correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. Olha que legal. Ele é íntegro. Jó era tudo. Ele foi interessante. Se Jó tivesse uma rede social, tinha um like de Jesus lá. É bem isso, né? Era um camarada que vivia, mas infelizmente... E a gente imagina que isso ia blindar ele, né? É isso. Ia Ele ser isso, o mal não vai pegar vai nada. pegar nele. Não pega nada. Uhum. E pegou. E ele talvez ficou pensando, e o livro todo ele questiona, mas por quê? Por quê? Ele questiona, né? E teve uma paciência de Jó, mas essa frase é até um pouco estranha, mas porque ele ficou revoltado e ele não teve todas as respostas. E ele estava sofrendo por questões espirituais além do entendimento dele. E isso tornou o sofrimento de Jó, torna para nós uma bênção. Porque através do sofrimento dele, as lições que deixou na Bíblia para nós, a gente entende que existem coisas que nós não compreendemos, mas que mesmo assim, Deus está no controle, né? E o grande pano de fundo do livro de Jó era para Deus avisar no primeiro livro escrito na Bíblia, que foi escrito também por Moisés, não é isso? Moisés escreveu o livro de Jó e ele avisou desse bastidor do grande conflito. Existe o conflito entre Deus e Satanás e nós, seres humanos, estamos no meio disso. Mas a maioria das situações, as maldições são o resultado do livre curso do pecado na nossa vida. Porque assim, aqui nesse mundo, o pecado tem liberdade de seguir o seu curso natural e vai esbarrar na gente. Só que Satanás também dá uma empurrada, como na vida de Jó, pro negócio o quê? Arder e Jó achar o seguinte: é Deus. Só que Jó escolheu fazer o quê? Eu não estou entendendo nada. Mas eu vou confiar nele. Eu vou confiar no Senhor. Caio, a palavrinha maldições aí, e aproveitar para você que está nos assistindo, é o momento de você comentar aí, colocar nos comentários a sua palavrinha, né? Não sei se vai ser igual ou diferente do que nós vamos falar aqui, né? Maldições. Eu coloquei consequências. Copia a minha não, hein, cara. Eu coloquei convite, né? Sofrimento, justiça, mas eu quero ressaltar uma palavra. Eu gostei do fora dos limites, porque quando chega as maldições é porque já ultrapassou os limites, né? E você, Caião? Eu fiz de propósito, falar um monte de palavra pra você não ter falado. Roubou todas as Coloquei palavras redenção. Opa. Redenção, maldição, redenção é um dos propósitos, né? Entendi. Mas eu vou ficar na reação. Reação. Maldição, reação. Obviamente ela será o resultado de uma reação, de uma postura que eu adoto diante do plano salvífico de Deus para minha vida. É como eu vou reagir diante do convite, da proposta que Deus me oferece. Você tem a bênção e você tem a maldição, você tem dois caminhos, e isso mostra de maneira clara, quando a gente fala aqui sobre reações, o poder do livre-arbítrio que Deus nos concede. Show de bola. Poli? Eu acho que a maioria colocou consequência. Foi uma das que eu coloquei. Consequências, escolhas, mas aqui eu vou ficar oportunidade. Olha. Porque apesar de ser algo ruim, de ser uma maldição,
é aquela velha história. Deus, ele consegue transformar a maldição em bênção. Uhum. A bênção pode ser transformada em maldição e o mesmo a maldição com a bênção. Então, eu escolhi a oportunidade, porque ainda assim a gente tem a chance de ser salvo, de sair da maldade, do sofrimento. Essa semana eu estava conversando com a minha esposa e ela usou uma expressão interessante assim, ó. Não é porque tudo tá dando errado que Deus não tá presente. Uhum. E também não é porque tudo tá dando certo que Deus tá presente. Verdade. Olha que coisa louca isso aí. Às vezes a gente acha, nossa, tá dando tudo certo, tal, Deus tá presente. Não, cara. Às vezes pode estar sendo um laço tremendo para nós. E às vezes você tá passando dificuldades tremendas. Pera, Deus não tá aqui. E Deus tá. Não é porque tá dando tudo errado que Deus não está. Uhum. E não é porque tá dando tudo certo é que Deus está. Legal? Entendi. Deu pra Não, show de pensar bola. aí junto? Eu tava pensando aqui sobre a questão de maldição, né? Talvez você que tá nos assistindo ache que é uma coisa mística, né? Maldição na Bíblia nada mais é do que consequências a erros, né? Eu falo isso porque tem muitos irmãos, né, que acreditam que a maldição da macumba vai pegar na pessoa, né? Uhum. E a própria tirinha nossa mostra que esse tipo de coisa... Jesus, ele nos protege, né? Ele nos protege. Mas agora eu queria um outro contraponto, né? Ser crente, o que você acha, Poli? Ser crente é sinônimo de ser abençoado? Eu sou crente, então eu sou abençoado. Recebo tudo, né? Que eu peço. Isso aí. Ou abençoado. Abençoado. Não é sinônimo de ser abençoado, é um sinônimo de, eu diria mais assim... de mesmo quando acontecem as maldições, a gente continua ainda protegido. Porque, assim, nem sempre a gente vai ter aquilo que a gente pede a Deus. Uhum. Nem sempre a gente vai ser abençoado com aquilo que a gente espera. Então, acredito que não. Adriano, eu quero só falar um negócio aqui, pegando... O gancho de Vou novo? devolver o gancho da Poli. Mas a Poli falou um negócio aqui no comentário anterior dela, que ela falou assim, estar em Cristo. O fato da gente intitular alguém como crente, não necessariamente estamos dizendo que essa pessoa está em Cristo. A Bíblia chega a dizer que até o diabo é crente. Crente qualquer um é. O corintiano é crente, o palmeirense é crente, todo mundo crê em alguma coisa. Estar em Cristo, sim, é sinônimo de bênção. Alguns iam falar assim, que só o santo Existem bênçãos especiais para quem está em Cristo. Isso é bíblico. E isso Ele não pode quer dizer não passar momentos ele difíceis. pode estar passando numa turbulência tremenda, enfrentando aí um maremoto lascado, mas o cara tá ali. Por exemplo, o Nelson falou de Romanos 8, lá 28, né? Todas as coisas cooperam. Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Isso é uma coisa enfática. Mateus chega a dizer, quem está em Cristo pode deixar nele ali os seus problemas, depositar sobre ele suas aflições e vai receber de volta paz, tranquilidade, porque o jugo dele é suave, o fardo é leve. Cara, existem bênçãos especiais para quem está em Cristo. É que a gente usa esse negócio de crente para estereotipar quem anda de terno e gravata, para quem anda com a Bíblia no braço, para quem frequenta a igreja. Mas isso é tudo muito diferente, viu, Nelson, de quem diz que está em Cristo. Problema. Exatamente. Olha só, eu tô desse jeito aí, eu sou abençoado, eu tô blindado. Não pega nada. De novo, eu tô dizendo, isso é a teologia da prosperidade. Uhum. Parece que Deus é um escudo protetor contra todo mal e perigo. Deus é aquele que está me dando consciência de que eu estou no mundo com problema e o que ele está interessado em fazer é me tirar daqui através da salvação. Para isso ele tem e deixa eu experimentar situações que isso fique claro, que o meu lugar não é aqui. Bom, vamos avançando então no Compartilhe na quinta-feira. Diz aqui que Jesus carregou as suas, né, maldições. E isso, gente, precisa ficar muito claro na nossa mente, né? Essa questão de Jesus se fazer maldição por nós. E eu queria agora ver a opinião de vocês aí, entender essa questão, né? Como assim Jesus se fez maldição ou recebeu a maldição? Que maldição que ele recebeu, né? Porque tem um texto lá referindo a Jesus que maldito é aquele que foi pregado no madeiro, né? Isaías 53 fala muito sobre isso aí, então, né? Então, nos ajude aqui. Que maldição é essa? Porque nós estamos falando de maldição e que nós somos passíveis de ter maldição, tal, mas a Bíblia diz que Jesus levou consigo, né? Ele se fez maldito por nós.
E que maldição é essa? Hein, pastor Nelson, o que você acha? Que maldição é essa? Ele decidiu voluntariamente. O castigo que nos traz a paz Isso. está sobre ele. Ele convidou aqueles que confiam no que ele realizou a depositarem as consequências do salário do pecado, ou o resultado do pecado, que é morte. Falou, deixa que eu carrego isso para vocês. Gente, em nenhum momento da Bíblia, os outros povos que também usavam as maldições para assustar, Deus está dizendo o seguinte, eu não quero assustar vocês com aquilo que eu estou dizendo dos problemas e das dificuldades que vocês vão passar ao não me seguir. No dia em que vocês entenderem quem eu sou, eu levei sobre mim mesmo as vossas dores, todas os caminhos errados, tal, pelas minhas pisaduras, pelos meus jeitos de andar e viver, eu sarei vocês, eu quero sarar a vossa dor. Ele prometeu lá em Isaías 1, né, também, que ele queria fazer do povo o quê? Resgatar. Ele queria trazer o povo a bênção do que era viver com ele. Então, assim, é bonito de ver o que Deus no final está oferecendo. Uhum. Eu estou oferecendo a solução do problema. Eu não quero castigar para matar vocês, eu quero que vocês tenham vida. Eu acho que a gente vai até falar, dando uma olhadinha para a semana que vem aí dos estudos, Vida ou Morte, né, que é o título da semana que vem, eu já estou querendo aqui falar alguma coisa, mas a gente olhando a lição como um todo, é justamente isso, Deus escolhe, ou quer que a gente escolha a vida, e Ele deu Jesus para a gente ter isso. Como você entende essa questão de maldição de Jesus sendo maldito por nós? Eu entendo que até nesse sentido ele quer trazer justamente isso que o pastor falou, vida. Ele quer trazer vida pra gente, então ele tenta até o último fazer isso. Maldição, geralmente a gente tem na nossa visão que o resultado dela é morte, que é o que acontecia com os povos antigos. Quando faziam uma maldição e descumpriam, acontecia a morte. Só que com Jesus é diferente. Com Jesus ele quer oferecer vida até na salvação, que é mais uma vez, uma oportunidade pra gente. Muito bem. Eu percebo assim que a Bíblia trata de duas esferas da maldição, né? Tem essa maldição das consequências temporárias do pecado, né? Que são as placas indicando o volta, né? Mas a maldição escatológica, que aquela não tem placa de volta, né? É aquela que Cristo começa a receber lá no Getsêmani, né? A cólera de Deus sendo derramada sobre ele, a separação do Deus Pai de Jesus, e ele sentindo essa maldição eterna. Carregando sobre ele as nossas dores. Isso, essa maldição escatológica, eterna, da segunda morte, né? Cristo se faz maldito na plenitude para que eu tenha vida eterna. É muito forte isso, né? Substituindo a gente. Muito bem, gente. Vamos finalizar aqui com algumas palavras finais, né? Sobre essa questão aqui. E eu queria jogar para vocês, começando com o pastor Caio. Caião, falamos sobre bênção, sobre maldição, né, tal. Mas assim, eu queria que você deixasse um recado final para quem estivesse nos assistindo, ouvindo aí, sobre a questão de vale a pena ser fiel somente pelas bênçãos? Ou vale ser fiel para não colher as maldições? O que você acha? Boa. Cara, vale a pena ser fiel porque aquele que prometeu é fiel. Ele é fiel. Ele não muda, não há variação, não há sombra de mudança. E o que mais aí me motiva a fidelidade a ele não é o fato de saber que eu vou colher bênçãos, mas é o fato de saber também que eu posso compartilhar essas bênçãos a outros que hoje estão só vislumbrando maldições. Tem gente hoje que tem uma vida tão amarga, tão obscura, que eles só conseguem enxergar ali, eu vou usar até um jargão de um professor nosso, que algumas pessoas olham para portas e só veem trancas e fechaduras. Para outros, eles olham a mesma porta e vê dobradiças e maçanetas para abri-las. Então, a gente precisa fazer isso. E quando eu olho aqui, só para fechar aqui, Adriano, vale ressaltar que Deus sempre começa primeiro falando dos recursos das bênçãos. Ele não começa com maldição. E ele é misericordioso e hoje ele quer oferecer a você, jovem, a cada um de nós aqui que entramos em contato com esse podcast, com a lição, esse recurso da bênção. E mesmo que se a maldição vier, aquilo que o Senhor não resolver aqui nessa terra,
ele tem uma bênção futura reservada a todos aqueles que permaneçam fiéis nessa aliança que ele nos fez aí. Legal. Poli, o que você diria para um jovem aí que está em dúvida? Vale a pena ser fiel pelas bênçãos ou para não colher as maldições? O que você falaria? Eu diria para eles nem pensar nem em bênção, nem nas maldições. Olha. Eu diria para eles pensarem no quanto Deus pode usá-los. Olha. Tanto, né, em um desses dois caminhos. Porque quando a gente escolhe Deus, ele se torna o nosso Abba Pai. E as coisas que ele faz através da gente, quando a gente escolhe ele, eu costumo sempre falar, cuida das coisas de Deus, que ele cuida das suas. Então, todos os detalhes da nossa vida, sem buscar as bênçãos ou sem temer as maldições, é justamente pela grandiosidade do amor dele. É algo tão grandioso que é até errado a gente pensar nas bênçãos que ele pode pequeno, oferecer. Né? Exatamente. E o medo de ter das maldições. É justamente por ser ele. Seja fiel por ser ele. Muito bem. Tá vendo, Caio? Era para responder assim, Caio. Você entendeu? Cara, mas... Profundidade, vai, ó. Teóloga. Ó, não, olha só, que Teóloga. bênção, viu, ter a Poliana com a gente Que aqui. bênção. Pastorzão Nelson, suas palavras finais aí para esse jovem que tá tentando aí. Quer obedecer por ter bênçãos ou por fugir das maldições? E aí? Eu fico com aquilo que a Poli falou no final, que eu tava só esperando. Falei, se ela vai falar, mas o que a gente vai ter ali? Gente, quem Deus é? Deus é, né? Eu escolhi andar com ele independente do caminho, ele tá me protegendo. E num caminho tem horas que eu posso chegar na praia, passar um dia legal, mas tem montanha para subir. Tem às vezes um lugar do caminho que na caminhada de um viajante eu posso tropeçar numa pedra, machucar o meu pé, mas ele tá comigo. Eu comparo assim, eu decidi repartir a minha vida com a minha esposa. A gente passa momentos bons e momentos ruins. Só que eu decidi andar com ela. Legal. Eu decidi ter ela do meu lado e ela decidiu estar comigo. E a gente compartilha os bons e os maus momentos. Eu creio que nesse casamento entre nós e Deus, nós somos a noiva. E Deus é o noivo, como até o Apocalipse apresenta. Eu decidi andar minha vida com ele. Cara, não importa que história vai ter no caminho. Hoje é dia legal, fez sol, amém. Amanhã tem tempestade, dificuldade, ele está comigo. A minha vida está construída na rocha, que é Cristo Jesus. Então o que acontece? Bora andar, deixa arder. O que eu quero dizer? Deixa arder. Eu tô com ele. Isso aí. Eu vou andar e ele vai estar comigo. E ele diz, até a consumação dos séculos, eu vou estar com vocês. Legal. É ele, então não importa o que virá, eu tô decidido a andar com ele. Eu diria o seguinte, né? Muitos trabalham pensando no pagamento. É muito bom, né? O seu salário, você esperar o final do mês, o pagamento, né? Mas quando você começa a trabalhar e não começa a esperar o pagamento porque o melhor salário é o trabalho, é estar ali. A satisfação de Isso, trabalhar. Né? Quem sabe eu estou falando para alguém aqui que está assim, na caminhada cristã, esperando algo ou fugindo de algo, né? Mas a felicidade não é o fim, mas é o caminho, né? Então viva essa felicidade com o Senhor. Amém. Vamos fazer uma oração, então? Poli, despede a gente com uma oração, por favor. Oremos, então. Querido Jesus, agradecemos por mais esse estudo da sua palavra. Agradecemos porque sabemos que muitas pessoas podem ser alcançadas pelo seu evangelho puro e simples. Pedimos que o Senhor ajude cada pessoa que está aqui assistindo, cada jovem nas suas dificuldades, na sua caminhada. Que o Senhor toque no coração de cada um deles, em seus pensamentos também, para que se volte ao Senhor enquanto há tempo, para que aproveite essas oportunidades e que nunca foi longe demais. Amém. E Deus está sempre com os braços abertos, com as mãos estendidas para se tornar o nosso Abba, o nosso Pai, e sempre restaurar aquilo que nós achamos que foi perdido. Agradeço por todas as coisas boas que o Senhor faz na nossa vida, pelo dom da vida, né? Amém. Em nome de Jesus, amém. 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 É isso, gente. Caião, obrigado aí, cara. Deus te abençoe mais uma vez. Valeu, meu brother. Obrigado. Valeu, Poli. Deus te abençoe. Sucesso, tá? Amém. E siga aí a Poli nas redes sociais, no YouTube, lá, Menina dos Teus Olhos. Isso. É isso aí. Menina dos teus olhos. Nelson, valeu, cara. Muito bom estar aí com vocês essa semana, mais uma vez. Legal. Para você que tá aí assistindo, então curte agora o vídeo, se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais que estão aqui no link da descrição aqui embaixo, tá bom? E semana que vem, se Deus abençoar e der tudo certo, estaremos aqui, tá bom? Um forte abraço, valeu!